Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando nesta quarta-feira e hoje recebemos um convidado muito especial, o nosso arcebispo Dom Gil Antônio Moreira, o nosso grande incentivador da Web TV A Voz Católica, que nós, da equipe operacional, gostaríamos de agradecer o apoio dado. Vai fazer 10 meses que nós estamos no ar, com muito sucesso, visualizações. Muito obrigada por o senhor acreditar. E hoje o nosso canal de evangelização, sendo um sucesso, está levando a mensagem de vocês todos, de toda a arquidiocese, para todos os nossos internautas e telespectadores. Muito obrigada, Dom Gil. Nada, Mônica. Para nós esse canal se transformou de fato numa grande força evangelizadora na Arquidiocese de Juiz de Fora. O que a gente pretende, deseja, é que ele cresça, se desenvolva cada vez mais, para que a nossa missão, de evangelizar, de levar Deus para as pessoas e trazer as pessoas para Deus, seja cada vez mais amplo, mais intenso. Muito obrigada. Bom, Dom Gil, é um prazer enorme, como eu falei, recebê-lo nos nossos estúdios. E o senhor recentemente esteve em uma viagem missionária, evangelizadora, tanto em Belém, como na Diocese de Óbidos, Diocese Irmã. Então, eu gostaria que o senhor falasse primeiro da sua ida a Belém, participar do Encontro Nacional sobre o Projeto das Igrejas Irmãs do Brasil. Aconteceu na cidade de Belém, capital do Pará, uma reunião de bispos que participam do projeto de Igrejas Irmãs do Brasil. Que projeto é esse? É um projeto nascido em 1972, então, portanto, há 40 e tantos anos, que pretende fazer uma parceria, promover uma parceria, Mônica, entre as dioceses do Sul, que tenham melhores condições, com as dioceses do Norte, lá, sobretudo da Amazônia, onde as coisas são muito mais difíceis do que para nós aqui. Então, este projeto já existe durante todo esse tempo, e há muito tempo, há muitos anos, que não se fazia uma reunião dos bispos que participam deste projeto. E agora foi convocada essa reunião pela Comissão Especial da CNBB para a Amazônia. Foi convocada essa reunião, compareceram 60 e tantos bispos, tanto daqueles que oferecem missionários e ajudas variadas às dioceses do Norte, quanto de bispos lá, missionários que moram na Amazônia, que recebem essas ajudas. Então, da oferta e da ajuda, então nós éramos mais de 60. Além disso, muitos padres, missionários do Sul, que estão lá no Norte, muitos leigos, religiosos, religiosas, compareceram a essa reunião no dia 17 e 18 de novembro. E foi uma reunião maravilhosa, muito boa. E o resultado mais importante desta reunião foi que nós vamos pedir à CNBB um processo de revitalização daquele projeto de 1972, que achamos que foi um grande passo que a Igreja do Brasil deu na área missionária. E Juiz de Fora, a nossa arquidiocese, ela ajuda, trabalha, inclusive vocês sempre enviam padres da nossa arquidiocese, como nós já tivemos aqui, o padre Leonardo, que está lá, e agora vai o padre Miguel, recém-ordenado, em Óbidos, que é uma igreja irmã da nossa arquidiocese. E o senhor esteve lá também, participando, conhecendo várias comunidades, conhecendo as missões. Queria que o senhor falasse um pouco dessa sua viagem missionária. Tá. Antes de falar sobre Óbidos, Mônica, eu queria dar um testemunho pessoal, ainda sobre o projeto de Igrejas Irmãs em nível geral. Eu sou originário da Diocese de Divinópolis, que está no oeste de Minas. E a Diocese de Divinópolis entrou de cheio naquele projeto Igrejas Irmãs logo no começo. Ela teve experiência no norte de Minas e, por fim, ela fez uma parceria com a
prelazia de Tefé, que está lá perto da Colômbia. E então eu fui convidado pelo bispo, naquela época eu tinha 28 anos de idade, né, em 1978, para fazer uma experiência missionária. E eu fui para lá fazer essa experiência missionária em Tefé. Fiquei lá 6 meses. Eu tinha 1 ano e meio de ordenado de padre, vou fazer agora 40 anos, né? Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive lá em Tefé, durante aqueles 6 meses, no começo da minha vida sacerdotal. Aconteceram coisas maravilhosas lá, né? E de atendimento às pessoas. Me lembro, por exemplo, um fato que eu conto sempre. Encontrei uma mulher lá no interior da floresta amazônica que me disse: eu tenho 30 anos que não vejo um padre. E eu pude, então, atender aquela senhora, celebrar a missa na sua casa. E era, de fato, uma catequista, era uma mulher catequista. Ela preparava os meninos da catequese ali daquela sua região, mandava para o padre. A capela mais próxima da casa dela estava a 2 dias de remo. Quer dizer, ela não tinha condição de ir, porque tinha reumatismo e tudo, mas ela vivia a sua fé intensamente na sua casa, lá no meio da floresta amazônica, perto da margem do rio Amazonas, mas no interior da floresta. E ela era uma verdadeira, vamos dizer, sacerdotisa, uma discípula de Cristo, que mantinha a fé 30 anos, sim, que não ia um padre lá e nem ela via um padre. Eu pude confessá-la, pude celebrar a missa, fazer a primeira comunhão de 12 crianças que ela me apresentou e que estavam preparadíssimas por ela, tá? Então veja como Deus supre, né? Supera até as dificuldades, supre a necessidade de comunidades nessa situação. E lá eu fiquei 6 meses, poderia contar muitos outros fatos daquela experiência da minha juventude sacerdotal, e pela Diocese de Divinópolis e Diocese de Tefé. E nesse encontro de Belém agora, interessante que eu encontrei o bispo de Tefé, que ficou sabendo que eu era aquele padre que foi lá quase 40 anos atrás, e veio falar comigo. Já é o 3º bispo, que quando eu fui lá era Dom Joaquim de Lange, já faleceu. Depois teve Dom Mário, que aposentou, 3º ou 4º, porque depois teve Dom Sérgio Castriani, que hoje é arcebispo de Manaus. E o Dom Fernando é o 4º bispo, depois dessa época que eu lá fui. Então ele até se emocionou e me convidou até para ir lá, voltar lá a Tefé, coisa de quase 40 anos. E a Diocese de Divinópolis continua com este projeto até hoje, mantendo padres lá, leigos e leigos. Há uma leiga que, aliás, minha paroquiana de Itaúna, santanense, a Exalte, que se entusiasmou pelo projeto, doou a sua vida como solteira para ser missionária na Amazônia, imagina. Então ela está lá como representante da igreja de Divinópolis, lá em Tefé. Então, logo no começo do meu sacerdócio, eu tive essa graça de Deus, de fazer essa experiência missionária que marcou muito a minha vida sacerdotal, né? Lá eu pude anunciar o Evangelho de uma forma que eu nem esperava, que eu nem sabia que existia um mundo daquele onde havia tanta carência de um sacerdote. Então, essa experiência lá do começo do meu sacerdócio, eu tive como graça de Deus, e Nosso Senhor me deu isso como um grande presente na vida sacerdotal. Agora, Óbidos, você perguntou para o Óbidos. Então, assim como a Diocese de Divinópolis fez esse projeto com a Diocese, a Prelazia de Tefé, a Arquidiocese de Juiz de Fora também fez um compromisso um pouco mais tarde, no tempo de Dom Clóvis, né? Sim. Dom Clóvis, ele assumiu o compromisso de ajudar fraternalmente a igreja de Óbidos, que está no oeste do Pará. Então, o Dom Clóvis assumiu esse compromisso, mandou para lá o padre Carlos César, né, 2 vezes para dirigir uma assembleia diocesana. O padre Carlos César, então, com a experiência daqui, ajudou lá
a organização dessa assembleia. Depois veio o tempo de Dom Eurico. Dom Eurico fez um apelo ao clero e o padre Anchieta se apresentou. O padre Anchieta ficou lá 3 anos como missionário numa das paróquias de Óbidos. E agora o bispo Dom Bernardo entrou para lá no mesmo ano que eu entrei para aqui. Aliás, nós fomos nomeados no mesmo dia. Eu fui nomeado para arcebispo de Juiz de Fora no dia 28 de janeiro de 2009, e ele foi nomeado bispo, naquele tempo era prelado, ainda era prelazia, de Óbidos. E nós até nos encontramos naquela época, mas eu na época nem sabia que Óbidos era ligada à arquidiocese. Depois fui descobrir, aí vimos que parecia ser uma coisa até de Deus mesmo, programada. E nós intensificamos muito o projeto Igrejas Irmãs, né? E essa intensificação, ela vem crescendo, inclusive a partir do nosso sínodo arquidiocesano. Nós celebramos o sínodo aqui em 2009, 2010 e 2011, né? Foi 1 ano e meio, mas que atingiu esses 3 anos. E esse sínodo, ele teve como tema, né, principal a missão. Escolhemos um lema para a Arquidiocese de Juiz de Fora. A Arquidiocese de Juiz de Fora é uma igreja sempre em missão. Sim. E depois um lema, né, que esse lema foi escolhido pelo nosso sínodo: fazei discípulos meus. Então eu entendo que Nosso Senhor está pedindo da minha parte uma intensificação grande no que diz respeito à missão. Entendo que esse convite não é só para mim, claro, é para a igreja, porque os últimos papas têm falado muito sobre missão. A igreja sair de si mesma. O nosso Papa Francisco fala, a igreja é em saída. O que significa isso? Sair, não ficar pensando só no seu local aqui. Nós temos que ter a mente aberta para outros lugares que precisam da nossa ajuda. Nós não podemos ser, né, egoístas, nem egocentristas, ficar só olhando as necessidades pastorais da nossa igreja local aqui. Nós temos que ter um coração ad gentes, como diz o documento concílio, para os povos, para os outros povos. Então, essa intensificação veio agora nessa época, depois do nosso sínodo. Dom Gil, e com a sua ida a Óbidos, o senhor conheceu, foi a primeira vez, agora, o senhor como arcebispo da nossa arquidiocese, e segunda vez. Segunda vez que o senhor A primeira vez eu fui quando o Padre Anchieta estava lá ainda. Aliás, depois que o Padre Anchieta voltou, foi para lá o Padre Rodney. Nós mandamos o Padre Rodney. E eu fui lá visitar o Padre Rodney, mas numa outra paróquia, numa outra região. Que é a Diocese de Óbidos, Mônica, é imensa. Enorme, né? Tem paróquias, imagina, tem paróquias que estão distantes da sede 24 horas de viagem. 24 horas de viagem, quer dizer... É muito longe. Não de avião, de barco, né? De barco, Mas se fosse de carro, 24 horas de viagem... O acesso é muito difícil, né? Vamos dizer que fosse 18 horas de carro. 18 horas de carro. Onde que a gente gasta 18 horas de carro? Daqui a Brasília a gente gasta quanto de carro? 12 horas. Daqui a Brasília. Então tem paróquias que estão mais distantes da sede do que daqui a Brasília. Que não é perto. Então. O Dom Bernardo esteve conosco quando veio fazer uma visita ao senhor. Ele esteve conosco aqui nos nossos estúdios, ele estava falando justamente isso. Mesma coisa que o senhor falou, ele reiterou na época que vocês foram designados na mesma época, o senhor para Juiz de Fora e ele para Óbidos, né? Então ele estava falando conosco que o que a gente chamaria, não chega a ser um distrito, uma comunidade mesmo, mas antes que a comunidade seja instalada, tem que haver uma igreja, nem que seja numa casa. Uma comunidade, né? E exatamente isso que o senhor falou, né? A importância das pessoas, como são evangelizadas, às vezes sem uma presença física de um padre, mas como elas estão preparadas, né? Certo. E agora com a Arquidiocese de Juiz de Fora enviando padres, ajudando, diz que isso porque várias pessoas, tinha padres que às vezes só passavam uma vez por ano nas comunidades. Então faltavam os sacramentos, né? Primeira comunhão, enfim, batismo, primeira comunhão, crisma. Então ele falou como a importância da Arquidiocese ajuda
da Arquidiocese de Juiz de Fora, a co-irmã Óbidos. Ele é muito agradecido, sabe, Sim. Dom Bernardo? Ele não se cansa de agradecer a gente, a Arquidiocese de Juiz de Fora. Mas, quiser, aquela primeira fase foi atendimento à paróquia de Juruti, que está bem distante de Óbidos, né? Mas depois o Dom Bernardo me propôs assumir uma paróquia na cidade de Óbidos, ou seja, na sede da diocese. E nos ofereceu essa paróquia e nós então fizemos uma segunda fase da missão. Hoje a nossa missão não é assim ajudar em qualquer lugar, mas nós assumimos a paróquia de São Martinho de Lima, que é uma das 3 paróquias da cidade de Óbidos, como nossa, como se fosse nossa aqui, como se fosse uma paróquia aqui da Arquidiocese. Então, tudo que nós fazemos uma paróquia aqui da Arquidiocese, nós fazemos lá. Só tem uma diferença, que as paróquias daqui, elas têm um dever de contribuir até financeiramente para a diocese, que a diocese ela vive da contribuição financeira das paróquias, no que diz respeito à administração. E lá ao contrário, lá elas não podem mandar nada para nós, nós é que mandamos para lá. Mandamos para lá, portanto, um padre, né, que recebe a sua côngra, a sua ajuda financeira daqui, lá eles não têm despesa com o padre. Então o padre mandamos sempre 2 padres. Um que fica por 3 anos, pouco que é mais ou menos. Hoje. Atualmente é o padre Leonardo, o padre Sérgio esteve lá por 3 anos, foi o primeiro pároco, né? O padre Sérgio agora está aqui na paróquia de Santo Antônio do Paraibuna, acho que ele já esteve aqui? Já esteve conosco também. O padre Sérgio foi o primeiro pároco nessa nova modalidade. E agora eu indo lá na paróquia de São Martinho, o pessoal lembra muito o padre Sérgio, mandou abraços, recorda muito dele, tem um carinho imenso com o padre Sérgio, né? O Sérgio Renato. Então, o padre Sérgio agora, o segundo pároco está sendo o padre Leonardo Loures, né? E agora, em fevereiro, esteve conosco, esse ordenado, o padre Miguel. É o padre Miguel. Vai lá, parece que fevereiro. Mas já está lá, antes do padre Miguel, tem o padre Jorge. Padre Jorge. E o padre Wellington também que esteve. O padre, já passaram por lá o padre Wellington Nascimento, o padre Wellington Guimarães, e agora está o padre Jorge. Esses vão de 6 em 6 meses. Enquanto o padre Leonardo está por 3 anos, ele tem um auxiliar que muda de 6 em 6 meses. Sabe? Exatamente. É bom por um lado e não é bom por outro. Bom se tivesse um auxiliar para ficar 3 anos com ele. Mas, por outro lado, é bom para nós até, porque esses que vão lá, eles vão fazendo experiências. Se eu deixar só 2 de 3 em 3 anos, o número de padres que vai para lá vai diminuir muito. Sim. E depois é uma colaboração mesmo, de 6 em 6 meses, que eu acho que vale. Então o padre Jorge está lá, ele volta em março, mas em fevereiro já vai o padre Miguel, que foi ordenado agora, domingo passado, dia 13, ele vai para ficar 6 meses. Ele voltando, irá um outro, né? Depois vai o padre, o Bill, que foi ordenado diácono. Sim. Ele foi comigo agora. Certo. Como nessa viagem. Gostou muito, o pessoal gostou muito dele, faltou segurá-lo lá. Então, ele se ordenando padre, ele vai para o lugar do Miguel, aí ele já vai ficar 3 anos. E o padre Leonardo volta. Agora todos que estão lá, já passaram por lá, desde o padre Leonardo, que vai completar o 3º ano, né, ano que vem, e como o padre Wellington, os 2 Wellingtons, né? Sim. Todos eles já estiveram conosco, mas são unânimes em falar da experiência espiritual e no acolhimento das pessoas, da necessidade que as pessoas têm, da presença de um padre, na evangelização e do carinho muito grande que recebe, né, Dom Gil? Exato. O povo tem muito carinho com os padres, e com os nossos padres lá, o que eu observei foi isso, é que eles têm um carinho imenso com os padres, perguntam por todos que já passaram, e os nossos padres têm enchido o coração da gente de alegria, sabe? Que bom. A dedicação deles, olha, eu quero aplaudir o padre Sérgio, os outros todos padres nós já citamos, o padre Maurício também passou por lá, teve um problema de saúde, teve que voltar, o padre Nilo também teve um problema de saúde. Todos eles são muito lembrados pelo povo lá da Amazônia
e muito lembrados, eles têm saudade dos padres, elogiam, falam de coisas que eles faziam. Então eu escutei durante 8 dias, eu fiquei escutando o que o povo tem falado dos nossos padres. Isso para nós, de fato, enche o coração de alegria, porque significa que nós estamos atendendo um apelo de nosso Senhor e nosso Senhor tem nos dado recompensas já. Isso vê numa região, uma situação extremamente atípica, um clima quente, muito quente, né? Adaptação e a verdadeira igreja missionária. Esse trabalho que é feito. Bom, Dom Gil, eu vou pedir um breve intervalo e já nós voltamos. Tá bom.
E dando sequência ao nosso programa Dialogando, numa transmissão ao vivo da nossa Web TV A Voz Católica, nós recebemos a visita do nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, que está conversando conosco sobre a sua viagem a Belém e a paróquia, e a diocese Irmã de Óbidos, no Pará. E agora eu gostaria de comunicar a todos os nossos telespectadores e internautas que hoje encerrou a campanha de doação para os nossos irmãos do Haiti, através dos horrores climatológicos, desastres como o terremoto, e graças a Deus a nossa diocese recebeu várias doações. E eu gostaria de perguntar ao Dom Gil, foi sensibilizada a população de Juiz de Fora e região da nossa diocese, de outras cidades também, com as doações, donativos, alimentos, fraldas, muita água. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa campanha promovida pela Arquidiocese de Juiz de Fora. Foi um sucesso a campanha, nós a iniciamos no começo de novembro, marcamos a data de encerramento, que é o dia de hoje, 30 de novembro, né? Nós marcamos encerramento e hoje nós pudemos mandar, já saiu daqui hoje, né, o material que nós pudemos recolher aqui na Catedral, vindo de todas as paróquias, de todos os lugares. Nós ajuntamos 3 toneladas, Mônica. Despachamos hoje 3 toneladas de alimentos não perecíveis, fraldas e água mineral. 3 toneladas e também a conta que nós divulgamos, a conta bancária, através dela, nós mandamos R$8.000, que nós temos conhecimento, porque muitas pessoas podem ter depositado e não nos ter avisado. Então, as que nos avisaram, o valor em dinheiro que nós mandamos foi R$8.000 e 3 toneladas de alimento. Acho que foi um sucesso imenso, a população reagiu à sensibilidade, né? Para ajudar esses nossos irmãos do Haiti que estão sofrendo coisas terríveis depois que passou esse furacão lá no dia 4 de outubro passado. Exato. Eu pretendo até uma vez fazer uma visita ao Haiti, porque nós nessa campanha nós tivemos contato direto com os frades franciscanos do Haiti, inclusive lá de Óbidos, onde eu estava, eu tive contato com o Frei João, que está lá no Haiti. Nós fizemos a parceria para despachar esse material, nós utilizamos o serviço dos franciscanos da Providência de Deus, que tem um hospital no Rio de Janeiro. E eles estão lá, em Haiti. E por isso nós tivemos esse contato com eles, ele me convidou e eu estou interessado em fazer uma visita lá em nome da nossa arquidiocese, né? Sim, não visita de turismo, pelo amor de Deus, uma visita de solidariedade em nome da nossa arquidiocese. Dom Gil, agora no dia 18 o senhor vai festejar, completa, né, 40 anos de sacerdócio. É verdade. Então eu queria que o senhor falasse, e o senhor vai presidir uma Santa Missa a partir de 8h30 da manhã, aqui na Catedral Metropolitana. Então eu queria que o senhor falasse, 40 anos como padre, como sacerdote, como presbítero, queria que o senhor falasse um pouco desses 40 anos. Minha maior alegria na vida foi ter sido ordenado padre. Me ordenei padre com 26 anos de idade, na minha terra natal, pela imposição das mãos de um bispo santo, que é Dom Cristiano Portela de Araújo Pena, e um grande sábio e um grande santo. Eu fui ordenado lá no dia 18 de dezembro de 1976. E eu só posso agradecer a Deus, não sei como agradecer tantas bênçãos que Ele me deu durante esses 40 anos, né? E se alguém me perguntasse assim, você, se tivesse de escolher outra vez, começaria pelos mesmos caminhos? Eu responderia exatamente, não duvidaria hora nenhuma de responder positivamente essa pergunta. São 40 anos que Nosso Senhor me tem dado muito mais do que eu possa oferecer. Então, esse momento dos 40 anos é um momento da gente se colocar na presença de Deus.
Primeiro, para agradecer. Segundo, para pedir perdão pelas falhas, né? Aquilo que eu não consegui corresponder à graça que Nosso Senhor me deu, né? E terceiro, para pedir vocações sacerdotais, porque a igreja precisa de novos padres, né? Eu sempre digo que a igreja, que Nosso Senhor falou, a messe é grande, os operários são poucos. Eu digo, e a messe continua grande, os operários continuam poucos e os problemas continuam muitos. Então, essas três intenções é que eu tenho para o dia 18, nessa missa, às 8h30 da manhã aqui na Catedral, né? Que eu gostaria de convidar os que quisessem rezar comigo nessas três intenções. Agradeceria a presença de todos. 8h30 da manhã, dia 18 de dezembro, aqui na Catedral de Santo Antônio. E à noite eu vou à minha terra natal celebrar lá, no local onde eu fui ordenado, na matriz de São Bento, de Itapecerica, né, interior de Minas. Eu vou celebrar lá às 18 horas. Então aqui 8h30, lá às 18 horas. Então são dois momentos de ação de graças, de pedido de complacência de Nosso Senhor e rezar pelas vocações. Dom Gil, desde agora, né, gostaríamos de cumprimentá-lo. Obrigado. E agradecemos sempre por a nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, o senhor ter sido designado para ser o nosso arcebispo. Obrigado. Porque estar com o senhor, trabalhar com o senhor é uma bênção. Muito obrigada. Obrigado a você. Dom Gil, infelizmente o nosso tempo está expirando, mas nós estamos agora, né, no período, já amanhã começa dezembro, mês de dezembro, já com o mês do Advento. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Natal, mandasse algumas mensagens para os nossos internautas e telespectadores. O Natal é uma das maiores festas que nós celebramos, né, no calendário litúrgico. A segunda é em importância. A primeira é a Páscoa, a segunda é o Natal. Então, mas a Páscoa e o Natal estão interligadas. Por isso eu gostaria de convidar a todos para celebrarmos o Natal com muita santidade. O que é celebrar o Natal com santidade? É celebrar do jeito que ele deve ser celebrado, a presença de Jesus, a presença do Filho de Deus no nosso meio, é que nos santifica. Então, aumentar a oração, aumentar os gestos de fraternidade, de misericórdia, como o Papa Francisco tem nos convidado a fazer, aumentar a nossa consciência das nossas falhas, nossos pecados, fazer uma boa confissão sacramental, receber a absolvição, fazer uma boa comunhão, participar da missa. Isso é celebrar o Natal com santidade. Há muitas pessoas que não celebram mais o Natal com santidade, apenas com confraternizações. A confraternização é boa, mas não resolve tudo. E o pior é aqueles que nem confraternização fazem só festa de comeria e beberia, e isso não adianta, não é a forma digna de receber o Natal, de celebrar, o Natal. Então eu convido a você para que se prepare bem nesse advento que já começou domingo passado, não é? Se prepare bem para que o Natal seja bem celebrado. E aí será para você, para sua família, para toda a igreja, uma festa de ternura, de luz e de bênçãos de Deus. Feliz Natal para você e para todos nós. Dom Gil, gostaríamos de agradecer, mas aguardamos e esperamos sempre a sua bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha do Advento, Senhora do Natal, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dom Gil, pela sua participação no nosso programa Dialogando. Bom, e para você que está nos assistindo, depois, se você quiser rever essa nossa transmissão ao vivo, é só ir no nosso site e buscar no vídeo sob consulta. Mais uma vez, obrigada pelas suas visualizações, contatos, mensagens e comentários. E até o próximo programa. Uma boa tarde.